Fala pessoal, retomando por aqui, resolvi fazer uns vídeos pelo YouTube. Acho que é uma ferramenta um pouco melhor para vídeos um pouco mais longos e resolvi começar com uma série de vídeos falando um pouco sobre algumas crenças limitantes que a gente tem aqui no Brasil, né? E de certa maneira todo mundo repete ou acredita em alguma coisa em termos econômicos que na prática não funciona, não é nada disso que a gente imagina, né? Então eu listei algumas dessas crenças e em cada vídeo dessa série eu vou tentar mostrar um pouco para vocês que não é bem como vocês imaginam que a banda toca, né? O primeiro delas eu queria falar um pouco sobre a ideia que se tem no brasileiro de que o Estado trabalha para melhorar, né, a igualdade social. Ah, vamos usar o Estado para poder melhorar, combater a desigualdade social. E, gente, aqui é um recado especial para o pessoal de mais à esquerda, que acredita que efetivamente o Estado possa fazer esse papel. E eu não vou entrar no mérito aqui, o fato de eu ser libertário e tal, ou liberal. Eu vou entrar no mérito sobre o Brasil. Ah, mas na Suécia, foda-se. Ah, mas na Noruega, não sei. Não. Vamos falar de Brasil, tá? Por que que no Brasil isso não funciona e é uma crença limitante, tá? Então, a ideia que se tem na cabeça da esquerda, tá? Eu não estou criticando, de novo, não estou criticando. Eu vou falar algo aqui, se você é de esquerda, você pode colocar no comentário, mas você vai entender o que eu quero falar. O pessoal de esquerda imagina, e sinceramente, mesmo eu, libertário, liberal, eu acho que seria algo legal se efetivamente acontecesse, tá? A gente tem a ideia de que o Estado ele vai tomar o dinheiro das pessoas mais ricas para viabilizar serviços ou fazer transferência de renda para quem é mais pobre. E isso me parece trivial, isso me parece honesto, justo, sob uma certa ótica. É até uma caridade que muita gente apoia e faz. Você vê ricos fazendo isso, empresas fazendo isso. Mas por que que isso é uma crença limitante no Brasil? Porque isso de fato no Brasil é o inverso. Vamos começar primeiro com a crença de que se toma o dinheiro dos ricos. Como o Estado toma dinheiro de alguém? Através de impostos, que são rendas compulsórias do Estado. O Estado define, você tem que pagar X, você tem que pagar. Tá? Então ele toma esse dinheiro da população. Aí você imagina, beleza, então o Brasil vai lá e pega dinheiro dos ricos. Não, não pega. Primeiro porque o Brasil é um país pobre de fato. Tá? Então imagina, você fala, ah, mas o PIB do Brasil é o nono maior do mundo. Mas o PIB, se você dividir o PIB do Brasil pela quantidade de habitantes, você vai perceber que somos, na média, um povo pobre. E quando o Estado vai pegar o dinheiro, ele não consegue capturar esse dinheiro primeiro das empresas. Porque as empresas repassam o que elas são oneradas de impostos para a população, encarecendo os produtos. Ah, não é bem assim? É assim, a gente está vendo isso agora com os combustíveis. Né? Ah, o governo resolveu reonerar os combustíveis os tributos dos combustíveis. O que a gente está vendo? Aumento de preço na ponta. Porque a Petrobras, as distribuidoras, seja o que for, ela vai repassar para o consumidor final. Então, no final, quem vai pagar isso é o cara da ponta. Então, estamos falando agora de imposto sobre o pecado, né, que é de bebida alcoólica, de cigarro. Quem vai pagar esse imposto? Quem está na ponta, quem fuma, quem bebe. Ah, vamos fazer imposto sobre os bancos. Quem vai pagar isso? Quem toma crédito. Quem precisa de crédito? Geralmente pessoas mais pobres, por isso o cheque especial é alto. Então, empresas repassam isso ao consumidor. Tá? Ah, então vamos atacar os ricos e tal, não sei o quê. Não tem muito rico no Brasil. Né? Se você fosse pegar todo o dinheiro dos ricos, não é tanto dinheiro assim, porque não tem muito rico no Brasil. Então você precisa atacar essencialmente também a classe média e os pobres, que são a maioria do Brasil. Tá? Para tu ter ideia da quantidade de rico, 1% mais rico no Brasil é quem ganha mais de 30 mil reais por mês. Tá? Boa parte do funcionalismo público ganha mais que isso, então já são considerados ricos. Né? Então, na média, quem mais paga imposto é o pobre, porque o Estado não consegue capturar esse dinheiro na fonte, porque o Brasil é um país essencialmente formado por uma economia informal. É o cara que vende sanduíche na praia, é o taxista, é o cara do Uber, é o cara que faz um serviço de bico aqui, uma faxineira. Então, como é que ele captura isso? Cobrando no consumo. E especialmente em utilities, em coisas que são essenciais. Então, quando você pega, por exemplo, a conta de luz, tem quase 70%, 60%, 70% de imposto na conta de luz. Eu sou considerado rico nos padrões brasileiros. Para mim, a conta de luz é 0,5% do meu salário. Então, aqueles 60% de imposto ali não impacta em nada. Agora, a conta de luz de uma pessoa de baixa renda
ela representa às vezes 10% do que o cara recebe de salário. Então aquele 60% vai comer boa parte do salário dela. Então o imposto sobre o consumo ele pega muito pobre, de maneira que, no geral, o Brasil ele captura muito imposto de classe média e de pobre. E não adianta tentar atacar o rico, porque ele consegue evadir divisa, não adianta atacar a empresa, porque ela vai repassar para as pessoas que consomem, que geralmente são classe média e pobre. Então a gente, primeira crença limitante, a gente toma dinheiro do rico. Não, no Brasil a gente toma dinheiro do pobre e da classe média. Beleza? Tá. Então a gente tomou o dinheiro da classe média, do pobre, e agora a gente vai investir no pobre. Não. No Brasil, 54% das despesas do governo federal é para pagar aposentadoria. Então o que eu estou querendo dizer é que desse dinheiro todo que ele capturou da população, mais da metade vai para pagar pessoas que estão aposentadas. Não estou chamando ninguém de vagabundo. Só estou dizendo que a forma como é estruturada a Previdência no Brasil, você pega esse dinheiro da classe média e do pobre e dá para pessoas aposentadas. E aí vem uma coisa mais grave. Desse universo de aposentados, uma pequena parcela captura um grande pedaço desse dinheiro. Porque, em média, um funcionário público ganha 13 vezes a mais do que um aposentado regular da iniciativa privada. Então você transfere renda para rico na hora da aposentadoria. Você transfere para pessoas que já estão aposentadas e na sua minoria de quantidade recebe um volume muito grande de dinheiro. Então você pega esse dinheiro e dá para pessoas que são ricas. Né? E aí você vai um pouco mais adiante. A outra parte, né, se eu não me engano, em torno ali de 13, 14% do PIB é para pagar funcionalismo público. E o funcionalismo público no Brasil ganha, no âmbito federal, 96% a mais do que a média de funcionário público da iniciativa privada. Então você pega o dinheiro dessa classe trabalhadora, pobres e classe média na sua maioria, e você dá para servidores públicos que ganham praticamente o dobro do que essas pessoas que pagaram impostos. Ah, mas você está sendo contra funcionário. Eu não estou fazendo juízo de valor. Estou falando o seguinte: nós capturamos esse dinheiro do pobre e da classe média e damos a funcionários públicos, independente se você acha honesto ou não honesto, que ganham muito mais do que a média. Você transfere. Você tem no judiciário pessoas com super salários que ganham 250 mil reais por mês. É um absurdo, é muito dinheiro. Né? Aí você fala, tá, então você transferiu a maior parte para aposentado, outra grande parte para servidor público que ganha mais do que as pessoas que pagam os impostos. Que mais? Corrupção pra cacete. Preciso falar aqui? Mas aí que você tira a corrupção dessa história, piora a ineficiência. Eu acho a ineficiência do Estado brasileiro pior do que a corrupção. E o que é ineficiência? São esses viadutos que param na metade, são essas obras que param na metade. É o que aconteceu, por exemplo, com o PT durante a gestão do PT da Petrobras, na usina de Abreu e Lima, né, no Comperj lá, eu sou carioca, no Comperj no Rio. Os caras botaram, sei lá, 70 bilhões de reais lá e você vai lá hoje, é um terreno baldio. Se você quiser continuar aquilo, vai ser muito mais caro do que você já botou de dinheiro lá. Então é todo esse investimento de despoluição do Rio Tietê, despoluição da Baía de Guanabara. Você vai lá, continua sujo. Ah, investimentos em saneamento. O Brasil continua uma porcaria de saneamento. É por isso que a gente precisa trazer iniciativa privada para o jogo. Entendeu? Então essa ineficiência do Estado é horrível. Você fala, ah, temos o SUS. Eu também vou entrar numa crença limitante do SUS, mas assim, a gente quer montar um sistema público ou a gente quer que o pobre tenha acesso à saúde? Essas inversões que a gente precisa, eu não tenho dúvida que se nós parássemos de brigar e eu perguntasse para um amigo de esquerda, né, e falasse, cara, o que você prefere? O SUS público ou resolver o problema do usuário do SUS, que não tem dinheiro para pagar? Porque dá para resolver, de repente, não com a mesma solução de tornar um negócio público. Então, há algumas crenças limitantes, campeões nacionais. Durante o governo Dilma a gente fez isso, a gente viu isso. Né? Você pegou grandes empresas, amigas do Estado, e deu incentivo para essa galera. Né? Isso também aconteceu no Henrique, aconteceu no Bolsonaro, acontece sempre no Estado brasileiro. E aí você fala, ah, mas você então. Aí geralmente vem aquela galera comunista e fala, tá vendo, isso o capitalismo deu certo. Isso não é capitalismo, isso não é livre mercado. Tá? É um capitalismo tupiniquim aqui, é um capitalismo à moda chinesa, que você pega o dinheiro do Estado de imposto de pobre e da classe média e dá na mão do Joesley, que é um dos homens mais ricos do mundo, que é dono da JBS, que se dá na mão do Ike Batista.
entendeu? Você dá na mão de grandes empresários que vão só enriquecer mais as suas empresas e muitas vezes investir fora do Brasil. Então, o Brasil tem esse problema estrutural, né? Subsídios a indústrias. Então, mais uma vez, quando você fala subsídio, você está pegando o dinheiro do pobre da classe média e está dando para grandes empresários. Isso não pode também. Né? Protecionismo. Ah, vamos aumentar os impostos dos carros importados para que eles não compitam aqui no Brasil, para a gente não demitir ninguém lá em São Bernardo do Campo. Beleza. O que você está querendo dizer é o seguinte: vamos aumentar o preço dos produtos que são mais eficientes que vêm de fora. E aí o brasileiro tem que pagar mais caro num carro para proteger meia dúzia de empregos que existem ali. A gente paga mais caro na gasolina no Brasil porque a gente protege o emprego do frentista. Ah, mas vai demitir o frentista? Não, então a gente paga mais caro no negócio. Então, toda essa dinâmica que a gente constrói de protecionismo de indústria é horrível, é péssimo, isso atrapalha. Né? E aí o que eu falo em relação ao setor público? O setor público brasileiro ele é muito caro em todas as esferas. Né? Aí veio a pandemia, por exemplo, agrava a situação. Por que agrava a situação? Porque durante a pandemia a gente teve uma queda do salário médio. Porque muita gente foi demitida, muitas empresas cortaram os salários. Né? Eu tenho vários amigos, eu tive a sorte de não acontecer comigo, mas muita gente teve o salário cortado em 30% durante um grande período, muita gente perdeu o emprego e na hora de se recolocar teve dificuldade, porque a gente está passando ainda num pós-crise aí. Então, e aí ao mesmo tempo, o que aconteceu com o setor público? Nada. Ninguém foi demitido porque não pode demitir, ninguém teve corte salarial porque não pode ter corte. Ah, a gente segurou o aumento dos salários. Beleza. Aí entrou um governo novo agora. Ah, eu preciso passar uma PEC para poder pagar o bolsa não sei o que lá. Aí passou a PEC, aumentou o salário do servidor, que já ganha o dobro na esfera nacional e 60 e poucos por cento nas outras esferas. Então, assim, é estrutural. O Brasil, ele capta dinheiro do pobre da classe média e ele entrega na mão de ricos. O Brasil faz exatamente o inverso de que todo esquerdista, todo cara progressista, todo cara que vota no PT de maneira legítima, né, pensa. E os caras da direita, eu que sou libertário, eu adoraria. Se você, assim, eu acho uma merda imposto, mas assim, se você está tirando imposto para transferir para a pessoa que precisa, ótimo. Por exemplo, eu acho excelente o Auxílio Brasil, Bolsa Família. Você pegar o dinheiro e dar na mão do cara que é pobre, eu gosto. Eu não gosto quando o governo fala, não, calma, calma, calma. Eu vou construir um sistema educacional que eu vou administrar. Não, pega o dinheiro, dá na mão do pobre e fala, ó, esse dinheiro aqui tá carimbado para tu botar o seu filho num colégio particular. E se você for um classe média, eu te dou uma ajudinha, mas não te dou tanto quanto eu dou pro pobre. Ah, eu vou te dar um dinheiro para você contratar um plano de saúde. Ah, o classe média, eu te ajuda um pouquinho. E o rico, eu não ajudo em nada. O problema do Brasil é que mesmo o pessoal de esquerda, eles defendem coisas do Estado que na prática não funciona da forma como eles gostariam. Então a máquina estatal brasileira, ela não é aqui o rico botando dinheiro, aí o governo usa esse dinheiro para ajudar aqui no final o pobre. A máquina brasileira é o inverso. Ela capta o dinheiro do pobre e da classe média, ela joga no sistema e aqui do lado ela dá mais para rico. Então, o Brasil, o Estado brasileiro, ele é uma máquina de gerar desigualdades. E aí quando eu vejo um pessoal da esquerda falando, a gente precisa de mais dinheiro para educação. Aí quando a gente consegue no orçamento mais dinheiro, o que o governo faz para ganhar voto? Aumenta o salário do servidor público. Faz obras de mais colégio, mais não sei o quê, que não é bem estruturado, que não é eficiente. Eu vi durante o último governo o Paulo Guedes falar que há casos de que a forma de como é estruturado o orçamento ela é tão complexa que tem prefeito que precisa ficar dando uniforme todo ano novo para os alunos porque ele é obrigado a fazer isso. E o cara não tem, de repente, uma carteira para o cara sentar. Mas ele não pode usar o dinheiro do uniforme para comprar carteira. Então a gente tem outra coisa no Brasil que é essa prisão do orçamento no âmbito nacional. O cara lá em Brasília ele tem que dizer o que um cara lá no Iapoque ou no Chuí tem que fazer em relação ao colégio. A gente não tem essa descentralização do recurso. Então você paga o dinheiro lá no Iapoque ou no Chuí, vai para Brasília e lá em Brasília ele define onde vai botar esse dinheiro. Então essa centralização também ela atrapalha demais. Então, pessoal, a ideia primeiro, acabe com essa crença de que o Estado brasileiro ele ajuda na desigualdade social. O Estado brasileiro ele atua para gerar desigualdade social. E é por isso que o Brasil tem um problema grave. E é por isso que entra governo e sai governo e continuam os problemas se agravando. E a gente não melhora nada. Porque
o Estado brasileiro ele tem essa pegada de pegar o dinheiro da classe média e do pobre e dar para o rico. Então, se você é de esquerda, em vez de você ficar querendo brigar com o cara da direita, você tem que aproveitar que agora o governo é alinhado com o que você pensa, ir lá e cobrar. Lula, votei em você, não votei? Então, agora eu preciso que você melhore o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro está fazendo isso, ele não está corroborando, ele não está fazendo aquilo que a esquerda acredita. Entendeu? O que a gente precisa mudar no Brasil, eu até posso falar isso em relação também a uma crença limitante, é que você, se você é de esquerda e agora o Lula ganhou, você não tem que aprovar tudo que o cara fala, você tem que endossar tudo que o cara fala. Você tem que falar, ó, eu votei em você porque eu sou de esquerda, eu acho que a gente tem que melhorar a igualdade social, melhorar a desigualdade social. Então, porra, você tem que mudar o sistema. Não é assim, ah, o Lula falou, então vamos embora. Ou o cara da direita, ah, o Bolsonaro falou e vamos embora. Não, o que, que você defende? Esquece político. O que, que você defende? Se você é um cara de esquerda, você tem que defender a sua visão de mundo. E o político tem que adequar ao que você pensa. Você não pode inverter essa lógica. Você não pode agora abraçar político. Porque político, eu falo isso em todos os meus vídeos, entendeu? E por eu ser um economista liberal, é mais provável que você imagine que eu seja um cara de direita. Porque no Brasil, o Bolsonaro abraçou o liberal através do Paulo Guedes. Então, eu tendo a corroborar com as políticas liberais que o Bolsonaro abraçou, mas eu não acho o Bolsonaro liberal. Como dizem, é um conservador ali que fez uma aliança com os liberais e acabou queimando os liberais. Então, pessoal, lute para que o seu político, né, o cara que você elegeu, especialmente a esquerda, tem o dobro. Se você é de esquerda, você tem o dobro da responsabilidade, porque você votou naquele cara lá. Você tem que falar, irmão, eu votei em você para resolver esses problemas, não para continuar executando eles. O Brasil precisa mudar essa dinâmica, ele precisa melhorar a carga tributária, não é aumentando. O que a gente está vendo agora na reforma é todo mundo querendo, ah, quero mais imposto, mais imposto. Mas se a máquina estatal continua tomando mais imposto do pobre para jogar no sistema, para que sair mais dinheiro para rico, o que, que vai adiantar? É por isso que nós libertários, nós liberais, queremos reduzir o Estado, que essa máquina fica menor, mais enxuta, e ainda que ela faça merda, ela vai fazer merda com menos dinheiro e sobra mais dinheiro na população. É por isso que a gente acredita menos em gestão do Estado e mais em dinheiro na mão da população, mesmo que seja através da transferência de renda. Pega lá do cara que é milionário e dá um bolsa alguma merda. Bolsa família, assim, bolsa escola, você vai ganhar esse voucher para botar o teu filho no colégio particular. Você vai ganhar esse dinheiro carimbado para escolher um plano de saúde. Você vai ganhar esse negócio para te ajudar a comprar uma casa. Você vai ganhar isso para te ajudar a comprar comida. Entendeu? Do que o Estado querer, eu vou organizar a escola, eu vou organizar a saúde, eu vou fazer um estatal de petróleo, eu vou fazer um estatal daquilo. Entendeu, pessoal? Então a crença limitante é Estado melhora a igualdade social. Não, o Estado brasileiro piora a igualdade social. E quanto mais dinheiro você botar no sistema do Estado brasileiro, pior a coisa. Sacou? Por favor, comenta aí o que você achou, se você concorda, discorda, né? Curte o vídeo e não deixe de seguir o canal, porque eu estou retomando aqui no YouTube também, tentando trazer a galera do TikTok e do Instagram para cá também. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.